Olá, alunos e alunas do treinamento EAD Osciloscópio. Essa é a nossa videoaula 14. Nela, começaremos a usar o DSO para o caso real de reparo com aplicação do que nós já vimos nas aulas anteriores. Então, vamos demonstrar nessa videoaula como você utilizar o seu DSO para solução de problemas na sua board. No nosso exemplo, estaremos com o iPhone 6S Plus com falha No Power. E ao pressionar Power, baixo consumo e não liga. Então vamos lá. Estamos com uma board de um iPhone 6S Plus que, ao conectar na fonte de alimentação e pressionar a tecla Power, o consumo é baixo, inferior a 200 mAh e o seu iDevice não faz o processo de booting, ou seja, não boota a sua board. Tem um baixo consumo e ele desliga. Ele está provavelmente congestionado. Então, aplicando tudo que aprendemos até então, utilizaremos o nosso DSO para análise e solução de problema desta falha 6S Plus No Power, baixo consumo ao pressionar Power. Vamos lá então à análise eletrônica das possibilidades e testes possíveis com o nosso DSO para localizarmos essa falha e resolvermos o problema da nossa board. Então estamos aqui com o nosso diagrama elétrico do 6S Plus aberto. Também temos aqui as EXW com um board view. Então tem o lado top e o lado bottom da board, o lado top e o lado bottom da board. E também estamos aqui com o OnClick. O OnClick vai nos possibilitar uma análise geral para explicarmos o que vamos fazer para solucionar a falha No Power, baixo consumo e não liga. OnClick, ZXW e o diagrama elétrico do iPhone 6S Plus. Bem, partiremos então para a explicação e a parte teórica, que é a primeira parte dessa videoaula do uso do DSO aplicado em caso real de reparo. Nós sabemos que o nosso dispositivo está congestionado. Agora colocarei para vocês uma tabela básica com 6 pontos fundamentais elétricos para que sua board funcione. Então eu tenho 6 pontos fundamentais que eu vou checar com o DSO. Esses 6 pontos para tentar solucionar a minha falha. Quais são esses 6 pontos fundamentais que um circuito lógico microprocessado tem que ter para que ele execute, por exemplo, o bootstrapping, que é a energização? Então vamos lá. Primeiro ponto, tensões de alimentação, VDD. Todo circuito microprocessado vai precisar de tensões de alimentação. No nosso caso do nosso dispositivo, ele não energiza, ele responde ao power e não energiza. Primeiro ponto é verificar as tensões VCore. Vamos começar então a verificar as tensões VCore. Então estamos aqui analisando o diagrama elétrico e vamos começar pelas tensões VCore da CPU. Eu quero verificar os 6 pontos básicos para que a minha CPU funcione, ou seja, que ela está funcionando. Através desse baixo consumo e não liga, eu vou focar as minhas atenções a esses 6 pontos básicos fundamentais para que a minha CPU, afinal, tudo deriva na CPU. Então vamos começar a checar os 6 pontos fundamentais e básicos que eu tenho que ter de sinais elétricos na minha CPU para ela funcionar. O primeiro deles é a tensão de alimentação. Então, se eu explorar o diagrama elétrico aqui, eu vou encontrar a página ligada ao Power. Então, eu estou aqui exatamente na página do diagrama elétrico Power. E eu tenho 3 páginas de uma. Eu estou na 1 de 3 ligado ao Power. E se eu pegar aqui um zoom, eu tenho lá tensão Power Positive, PP_GPU, tensão positiva do processador gráfico. Essa tensão PP-GPU só vai aparecer quando o bootstrapping estiver completo. Então, no início, nós nem precisaremos conferi-la, porque ela não vai estar presente. Já a tensão PP-GPU, que é uma outra alimentação fundamental chamada tensão VCore da CPU, Power Positive CPU. É uma tensão que vai de 0,625 volts
a 1 volt, depende do processamento. Então eu tenho que pressionar power, verificar e medir essa tensão. Pode ser feito com o osciloscópio ou com o seu voltímetro. Eu tenho que ter a tensão superior a 0,625 volts e inferior a 1,0 volts. Como farei isso? Posso conectar a minha sonda do meu DSO em qualquer um desses capacitores, que são capacitores altos de filtro. Por exemplo, o C1125. Vou encostar aqui no lead 1 do C1125, a minha sonda de tensão do meu DSO, pressionar power, vai apresentar a tensão de 0,625 até 1,0 volts. Ok, então medir as tensões é um processo muito simples para você confirmar um dos 6 pontos básicos para que um circuito integrado funcione. No nosso caso aqui, o U0600, que é a nossa CPU. Nós, obviamente, não mediremos tensão aqui com o DSO. O objetivo aqui é muito mais inteligente que isso. Eu só estou falando que a tensão é um dos 6 pontos fundamentais a serem verificados se seu aparelho, por exemplo, não boota com baixo consumo. Então aqui a gente vai observar que eu tenho várias malhas que servem de alimentação da CPU. PP-GPU, PP-CPU, PP-SOC. E aqui eu tenho o feedback, que é o retorno que volta para o Power Manager. Então essas tensões são todas fornecidas pelo nosso Power Manager. Eu tenho lá PP1V1, PP-CPU-SRAM, PP-GPU_SRAM, PP-Fixed. Então eu tenho várias malhas de tensões que vão alimentar a minha CPU. A tensão é o ponto básico de funcionamento do circuito integrado. Um dos 6 pontos básicos. PP1V8_SDRAM, PP1V1_SDRAM, PP1V8. Então todas essas tensões aqui têm que estar presentes para que o meu dispositivo cumpra um dos 6 pontos básicos, que são as tensões de alimentação, que são várias. Você vai pegar seu multímetro e vai medir todas essas tensões com o multímetro ou com o seu DSO, e elas devem estar presentes. É o teste mais simples aí que você vai fazer. Vamos partir então para a análise dessas tensões, como são feitas as alimentações de um circuito integrado, para que você consiga entender os outros 5 pontos básicos fundamentais. Então eu estou aqui com o meu OneClick aberto. Eu estou com o meu OneClick e aqui no meu OneClick eu tenho as malhas de alimentação da CPU. PP CPU Book 0, é o book do Power Manager 0, PP GPU Book 1, PP System on Chip, que é o processador, a CPU SOC, PP1V8_SDRAM, que é o chip que está soldado em cima da CPU, PP1V1SDRAM, PP Fixed Book 5, PP, essas tensões PP CPU SRAM, PP CPU SRAM Book 8. Então essas tensões todas aqui são tensões que alimentam a sua CPU. É o ponto número 1 da verificação dos 6 pontos fundamentais. Então vamos clicar aqui no PP CPU Book 0. Agora nós vamos ver aí o nosso board view pelo OneClick. O OneClick nos mostra de forma muito clara as trilhas e os componentes que estão envolvidos, no nosso caso aqui, no Book 0. Tensão Power Positive CPU Book 0. É uma tensão, uma malha de tensão, onde eu vou ter vários ramos que vão sair do Power Manager, passar por indutores, por vários capacitores de filtro, por capacitores bypass e vão alimentar a sua CPU. Então é importante o DSO nesse teste, porque você vai conseguir ver a forma de onda e tem que ser a forma de onda precisa através do seu DSO. Se, por exemplo, o seu indutor estiver em curto-circuito, vai passar a tensão e não vai ter a corrente necessária para fazer com que a sua malha PP-CPU alimente. Então é importante, nesse caso aqui, não só medir a tensão. Nós vamos achar as saídas do Power Manager, achar os indutores do Book 0 e vamos medir as formas de onda com o nosso DSO e comparar que somente a tensão, quando se trata de indutores no caso, eu tenho que ter a forma de onda e tem que ser a forma de onda perfeita. Qualquer anomalia da forma de onda indica que o indutor está em curto-circuito ou com a indutância alterada. Aqui nós temos o nosso desenho. Demora um pouco para carregar porque o servidor é na Tailândia e a internet brasileira é um pouco mais lenta. Você pode depois baixar esse aplicativo aí e você ter de forma mais clara quando você carrega, né, e abre a próxima vez, mais fácil. Aqui nós temos o board view, onde você consegue ver a sua board do lado top, na parte superior, e a board do lado bottom, na parte inferior. Aqui a gente já consegue ver o Power Manager. Então eu estou aqui com 6S Plus e aqui eu já consigo ver
o nosso Power Manager. E aqui eu consigo ver também as saídas do Power Manager. Vamos esperar um pouquinho aqui, por favor. Já estamos quase lá. Já estamos com o desenho e a gente consegue ver aqui o nosso Power Manager. Nas cores vermelhas estão as saídas dos nossos books. Book LX0, Book LX1, Book LX2, Book LX3. Ou Book 0, conversor número 0, saída da indutância 0. Conversor Book 0, saída para o indutor LX, que é a mágica, que é a indutância 1. Book 0, saída para o indutor LX2. Book 0, saída para o indutor LX3. Então aqui saem os sinais PWMs aqui provenientes dentro do nosso Power Manager, e através do indutor e dos capacitores de filtro eu vou ter o nosso sinal aí de altíssima corrente e já com a mágica feita através das saídas dos indutores. Então eu tenho aqui 4 ramos: Book 0 LX0, Book 0 LX1, Book 0 LX2, Book 0 LX3. Esses 4 ramos se unificam e formam essa malha de alta corrente que vai alimentar a sua CPU. Essa malha tem o nome PP CPU Book 0. Então eu tenho aqui nessa malha o que é fundamental. Eu tenho aqui os capacitores de filtro que estão aqui do outro lado da board. Então eu tenho vários capacitores de filtro, inclusive o MLC2XY, que estão aqui, esses capacitores C1133, C1126, C1127, todos são capacitores duplos, então cuidado para não confundir aí, para não medir o terra errado, porque são 2 capacitores em um único encapsulamento, e o terra são os pinos centrais de cada um capacitor. Então tem um capacitor daqui para cá, aqui são o terra, os pinos centrais da terra, e outro capacitor daqui para cá. Então tem os capacitores aqui de filtro, que são vários, todos que estão em vermelho no on-click representam o terminal positivo do componente, onde estão ligados nessas malhas aí desses books. Esses capacitores aí vão filtrar e desacoplar o sinal das malhas Book 0, LX0, LX1, LX2, LX3. Então, se um indutor desse aqui, por exemplo, falhar, eu não vou ter a corrente necessária, que pode chegar a picos aí de 10 amperes nesse circuito. Então, eu tenho que ter atenção e muito cuidado nesse ponto. Eu tenho que verificar com o nosso osciloscópio a correta forma de onda na saída dos books. Se eu simplesmente medir a tensão, eu não vou conseguir entender a forma de onda. Então a gente pode, paliativamente, quem não tem DSO, não é, nunca vai saber esse ponto fundamental aí. Então é importante a gente registrar aí, então, que dos 6 pontos básicos fundamentais, se só medir a tensão, você não vai estar testando a propriedade da LX, que é a indutância aí, e do CX do capacitor, que vão fazer a mágica na conversão de altíssima corrente dos conversores Book do Power Manager. Então nosso primeiro teste vai ser verificar as formas de onda das tensões de alimentação ligadas às malhas de tensões V-Core. E eu tenho várias: PP-CPU-VAR, PP-SOC, PP1V1, PP1V8, inclusive a malha 1V8 é aquela malha mais importante, uma das mais importantes do nosso iPhone, PP-CPU, PP-SOC. Nós vamos ver as formas de onda aí desses ramos, dessas malhas, para a gente entender como que é o comportamento disso. E aqui no OnClick a gente tem essas malhas de forma clara, fácil. Você consegue ver aí como vai ser feito de forma muito mais fácil. Vamos partir para as outras. Por exemplo, a malha PP1V8 SDRAM, que é o Book 3. Então quando eu clicar aqui no Book 3, eu vou ter aqui o Book 3, que é uma das saídas mais importantes da placa. Esse 1.8 volts está presente praticamente na board inteira. Então, a malha Book 3 sai do nosso Power Manager. Aqui estamos com o Power Manager. Então aqui eu tenho o Book 3, sai aqui do Power Manager. Sai aqui do Power Manager. O LX0 vai passar por um indutor, L2030. Sai da indutância, os capacitores de filtro, e vai alimentar vários pinos da CPU. Essa malha 1.8 volts. E outros componentes também. Essa malha 1.8 vai alimentar. Então nós vamos aí ver a forma de onda da malha Book 3 LX0 também no nosso DSO, para ficar registrado aí pelo menos 2 malhas do nosso ponto primeiro fundamental dos 6 principais, para que o nosso aparelho energize de forma efetiva. Agora vamos falar dos nossos outros 5 pontos. Como eu falei, nós temos 6 pontos básicos para que o nosso circuito lógico microprocessado funcione. O primeiro deles está ligado às tensões de alimentação. Então no diagrama Power
eu consigo ver isso. Power 1 de 3, aqui está Power 2 de 3, e aí eu tenho Power 3 de 3. Então nessas primeiras páginas do manual técnico, que está disponível na sua aula em anexo, página 13, página 12 e página 11, são as páginas referentes às tensões V-core de alimentação. Não se esqueçam que eu tenho indutores nessas saídas bulk. Então, só medir a tensão às vezes não vai ser suficiente. Por exemplo, se entrar em curto indutor, vai passar a tensão, mas não vai ter a mágica da indutância do LX para fazer a conversão como ela tem que ser feita no conversor bulk. Então agora eu vou falar dos outros 5 pontos básicos para que o meu circuito microprocessado funcione. O primeiro deles, que eu já falei que era somando seriam 6, né? É a tensão de alimentação. Faltam 5 pontos fundamentais básicos que também vão estar presentes no nosso diagrama elétrico. Então vamos anotando aí. Primeiro ponto básico, tensão de alimentação. Então eu tenho as tensões VDDs ou VCC. VDD, tensão de alimentação, VCC, tensão de alimentação para os transistores. Então na época antiga, tensão de coletor constante, VCC. E VDD, tensão de dreno direto, é a VDD. Vamos lá então partir para os outros 5 pontos fundamentais para que o meu circuito lógico funcione. Nosso ponto número 2 é o clock. Então aqui também com o nosso DSO, a gente já aprendeu a verificar frequências de clock com o nosso DSO. Então eu vou achar aqui no nosso diagrama elétrico da nossa CPU, mas por que começar com a CPU? Tudo deriva na CPU. Então se o seu aparelho não boota com baixo consumo, é fundamental garantir que a CPU está com os 6 pontos principais de funcionamento. Agora vamos atacar o segundo ponto fundamental básico, que é o sinal de clock. Então eu vou pesquisar aqui no nosso título, nos nossos títulos, câmera, display, interface, eu estou na CPU, não é? PCIe interface, vamos lá, PCIe interface, JTAG cristal, opa, Xtal, cristal oscilador. Aqui está o nosso segundo ponto fundamental para que um circuito lógico microprocessado, no nosso caso, por exemplo, a CPU, o 0600, funcione. Então aqui eu posso ver bem aqui o Y0600. O Y0600 é o cristal oscilador VCT-CXO de 24 MHz que provê o clock básico para a nossa CPU. Então aqui eu tenho no pad AK35 da minha CPU e no pad L35 da minha CPU a entrada e saída do clock de 26 MHz. Como testar o segundo ponto básico fundamental para que um circuito lógico microprocessado funcione? Você vai pegar a sua ponta do seu DSO, nós faremos isso também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou localizar, por exemplo, o R0651 ou o R0650, vou localizar o R0650, vai ficar mais fácil, né? Eu tenho aqui um resistor de metal filme de 511K, 1% de tolerância, 1.32 watts, metal filme tamanho 01005, está próximo da CPU, da sala, room sock. Então eu vou clicar lá, R0650, vou abrir a ZXW, vamos lá então agora procurar. Ok, agora apareceu no lado bottom da board. Vou dar um zoom do lado bottom aqui. Vamos achar o R0650. Aqui está o nosso R0650. Aqui está o nosso cristal Y0600 de 24 MHz. E aqui está o resistor R0650. Então ele está do outro lado da CPU, exatamente atrás da CPU aqui onde nós estamos falando. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a nossa sonda de tensão do nosso DSO e medir a frequência no R0650. Tem que dar aqui 24 MHz. Esse cristal provê o sinal de clock para a CPU executar todo o processamento interno e ler o software, o clock básico de referência. E é através desse clock que ela vai conseguir, através dos pulsos de clock, executar as instruções do software. Vão ter multiplicadores, divisores de clock aí dentro para vários pontos lógicos da minha board, da parte de controle lógico. Então esse clock aqui é fundamental para gerar frequências de funcionamento da nossa CPU. Então meçam a frequência, vamos medir a frequência nesse R0650. Próximo ponto básico fundamental para que um circuito lógico microprocessado funcione. Lembram que eu falei que são 6? O primeiro, tensão de alimentação. Segundo, pulso de clock para gerar o ciclo de máquina. E agora vamos falar do terceiro ponto fundamental para que um circuito lógico funcione. Ele está aqui, é o reset. É o reset lógico. E aqui eu tenho o cold reset, o reset frio. Eu tenho
o hold reset, eu tenho S3E reset. Então aqui eu tenho os pulsos de reset, aqui deve estar até errado, né, o hold reset. Então esse nosso sinal de reset aqui, ele tem que ser dado pelo sistema, pelo software lógico, para que a nossa CPU efetue o reset e assim proceda não só o reset na nossa CPU, mas como os outros periféricos também. Por exemplo, o S3E underline reset vai resetar aí um reset em comum com a nossa NAND, reseta com nível baixo. E aqui eu tenho a portinha inversora, quando eu tenho 0 vai para 1 aqui dentro, quando eu tenho 1 vai para 0 aqui dentro. Então vem AP para a NAND, reset nível baixo. Então um comando de reset que sai da nossa CPU, do Apple Processor, que é o AP, e vai resetar nossa NAND. Então o reset é um ponto fundamental para que o circuito lógico microprocessado funcione. E ele deve estar presente em vários circuitos lógicos inteligentes. CPU, Power Manager, NAND. Os circuitos integrados normalmente têm que ter sinal de reset. Então não se esqueçam disso. Entre os 6 pontos básicos, o terceiro ponto básico fundamental é o sinal de reset. Nós já vimos também na nossa aula de DSO como o sinal de reset é. E nós também vamos também no nosso terceiro ponto, dos terceiros sinais básicos fundamentais, falar do watchdog, que é o cão de guarda. O watchdog também é um ponto fundamental para que o circuito lógico microprocessado funcione. E aqui está o watchdog, WDOG. O watchdog é um sinal que periodicamente é expressado nos componentes, perguntando se eles estão em perfeito funcionamento. Se a resposta for negativa, vai haver um algoritmo escrito no software tomando decisão o que fazer para corrigir essa falha de algum periférico. Então, o sinal de watchdog é um cão de guarda efetivamente, é um cachorro. Se algo estiver errado na casa que ele controla, ele vai latir e o software vai ter a instrução referente ao que fazer se aquele ponto da casa foi invadido. Então, o sinal watchdog é fundamental também no nosso circuito lógico microprocessado. Eu coloquei ele junto com o sinal de reset. Então nós temos lá, primeiro ponto fundamental, tensões VDD. Segundo ponto fundamental, clock. Terceiro ponto fundamental, reset e o sinal de watchdog. Dando sequência então ao nosso quarto ponto fundamental para que o nosso circuito lógico microprocessado funcione, vamos falar agora dos barramentos. Então nós temos aí os barramentos de controle, por exemplo. Ou seja, no nosso circuito lógico microprocessado, na nossa CPU, eu tenho que ter os barramentos de controle. Então eu tenho aqui no nosso título, vamos ver lá, USB, JTAG, Cristal, PCIe Interfaces, barramento de dados, não é o controle ainda. General Purpose Input Output e Serial Interfaces. Então aqui estamos com o nosso quarto ponto fundamental para que um circuito lógico microprocessado funcione. E nós vamos usar o nosso DSO para responder se esse quarto ponto básico fundamental está funcionando. Estamos aqui nos nossos barramentos. Então eu tenho barramentos de controle, que é o quarto ponto básico fundamental para que o nosso circuito de CPU funcione. Então vamos dar um zoom aqui e analisar os nossos barramentos de controle. Então aqui eu posso ver do lado direito aqui o nosso barramento I2C, Integred to Integred, I2C0, Serial Clock, I2C0, Serial Data. Esse é um barramento de controle que vai ser compartilhado com vários periféricos da board. Eu tenho também, no grupo 3, o barramento I2C1, que também nós temos aí o Serial Clock e o Serial Data. E eu tenho outro grupo, que é o I2C2. Então aqui eu tenho aqui 3 grupos de barramentos de controle da I2C, Integred to Integred. Do lado esquerdo, eu tenho o barramento de controle I2S, que é o barramento de controle ligado ao áudio. Então aqui eu tenho os nossos grupos de barramentos de controle ligados ao codec de áudio, amplificador de áudio, toda a parte de áudio aí está feita no barramento I2S. Também tem o barramento SPI, também tem outro barramento I2C aqui, e também tem outros barramentos aqui embaixo, vamos ver aqui. Também tem o clock 32 kHz, que é um outro sinal de clock, mais reset. Então também tem que verificar, nem de sys clock, tem que verificar todos esses sinais aqui, ó, sistema de controle de clock. Então eu tenho aqui, nessa página, os nossos barramentos de controle. Como testar os barramentos de controle? Por exemplo, no nosso caso, o nosso aparelho não energiza, tem um baixo consumo ao pressionar power. Quais desses barramentos controlam os nossos circuitos que energizam a board? Então,
para verificarmos aqui se a nossa falha não liga com baixo consumo, se existe um problema no barramento de comunicação, eu tenho que achar os componentes responsáveis por prover as tensões. Então eu tenho aqui o nosso Power Manager e o nosso Tigres. O Tigres converte a malha PP bate VCC em VCC Main através de um barramento de controle e ele vai prover o VCC Main para o Power Manager. Então vamos localizar o Power Manager e o Tigres e verificar quais são os barramentos de controle que esses componentes trabalham e verificar se eles estão comunicando com a nossa CPU. Então vamos ver aqui o nosso Tigres aqui e o nosso Power Manager. Aqui estamos no diagrama do Power Manager. Estou procurando o barramento de controle. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui estou com o barramento de controle do nosso Power Manager. Aqui está o nosso Power Manager e aqui eu vejo I2C0, I2C0 AP Serial Clock, I2C0 AP Serial Data. Aqui é o barramento de controle que gerencia o controle da CPU entre o Power Manager. O que eu descobri? Que é o barramento de nome I2C0. Ou seja, aqui na nossa CPU, vou voltar nela, esse barramento fundamental para a energização, que controla a energização, é o barramento I2C0. Então, eu vou ter que verificar, obviamente, o barramento I2C0. E aqui está, bem como esses resistores PUAP, o R0900 e o R0901. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou abrir as XW, vou pegar lá R0900 e R0901. Está do lado do bottom da board também. Está do lado do bottom da board. E vou localizar esses resistores e vou medir o sinal serial data e serial clock do barramento de data e clock do barramento I2C0. E aqui está. Então o R0900, que também compartilha com outros componentes. Eu tenho aí outros componentes compartilhando aí o barramento I2C0 e vai para o nosso Power Manager, sai da nossa CPU, você pode ver claramente aqui, sai da nossa CPU esse barramento e vai também para o nosso Power Manager, aqui está, pad H12, pad Power Manager H12 e da nossa CPU, vamos ver qual pad ele está, pad E31, E31 está aqui, E31. Eu posso usar também a escala de diodo reverso, obviamente não aqui, né? Mas naquele componente vai dar aquele valor de tensão que vocês viram ali, 400 mV, 449 mV. Então eu posso pegar meu multímetro, claro que eu não vou conseguir ver a forma de onda, da mesma forma, não é? Eu não vou conseguir ver a forma de onda, mas na escala de diodo reverso, eu consigo aqui verificar se vai ter aquela queda de tensão de aproximadamente 449 mV, que não indica também que está funcionando o barramento. Então eu tenho que pegar o meu DSO no R0900 e no R0901, verificando assim o nosso quarto ponto fundamental, e aqui está o R0901, o nosso quarto ponto fundamental para que a nossa board funcione. E agora vamos para o nosso quinto ponto fundamental para que a nossa board funcione, o barramento de dados. Pois é, a nossa CPU possui um barramento de dados que são responsáveis, por exemplo, por ler o software que está gravado na nossa NAND. E a instrução de funcionamento também está gravado na NAND. Então, o barramento de dados é fundamental para que o nosso produto energize. Afinal de contas, no bootstrapping, que é o processo de energização, o bootstrapping está gravado lá na nossa memória NAND. Então tem que existir uma comunicação, e essa comunicação de barramento de dados, que é o nosso quinto ponto fundamental, está na página 7. Então eu tenho aí SOC PCIe, System on Chip, que é o nosso processador. Então aqui nós temos o nosso barramento PCIe, que é o barramento de comunicação entre alguns periféricos e a CPU. E eu tenho aqui no nosso PCIe Link 0, barramento PCIe Link 0, o barramento de comunicação entre a memória NAND, que está aqui, e a nossa CPU. E eu tenho vários capacitores em série com esse barramento. Nós também já fizemos uma aula no nosso DSO e falamos desse barramento. Agora estamos aplicando aqui de forma prática e real. Então tem que verificar todos esses barramentos de comunicação e inclusive também existe uma entrada de tensão
específica para esses barramentos. Então é importante, além de verificar só o nosso quinto ponto, que é o barramento, verificarmos também se as tensões que alimentam esses barramentos estão presentes. Por exemplo, a tensão PP1V2 e a PP Fixed. Então eu vou verificar aqui com o nosso DSO as formas de ondas de comunicação entre a NAND e a CPU. Ao pressionar Power, vamos aí escolher o link 0. O link 0 se refere à memória NAND, exatamente onde nós temos comunicação para iniciar o processo de energização. Ou seja, se faltar, por exemplo, a comunicação em algum desses links aqui, seu aparelho provavelmente não vai energizar, que pode ser um dos nossos casos que está acontecendo com o nosso dispositivo. Então agora vamos partir para a nossa parte prática, a nossa aula número 15, e falarmos do nosso último ponto fundamental, básico, para que um circuito microprocessado funcione. Está ligado ao software. Vamos então fazer as demonstrações práticas desses sinais que falamos, desses 5 sinais fundamentais: tensão de alimentação, clock, reset e watchdog juntos no mesmo tópico, barramento de controle e barramento de dados. E o último ponto a ser verificado é o software, a instrução de funcionamento do hardware. Vamos então para a parte número 2, a aula 15 do nosso treinamento EAD DSO, onde faremos praticamente todos esses sinais aí usando o seu DSO.